Acho que agora. Sim. Aê. Oi, Tem um pessoal, tudo REC aqui. bom? Oi, tá aí? Oi, É o REC, tá pessoal, aqui. tudo bom? Gente, eu pensei em como que a gente poderia falar do dia 28 de junho, que é o dia do orgulho, e o porquê do orgulho, qual a necessidade dessa visibilidade. E aí, diante de algumas mensagens que eu tenho recebido, por alguns vídeos que eu tenho colocado no ar, eu decidi que o Maçã, Laranja e Outras Frutas, que é esse canal, vai começar a falar um pouquinho com alguns militantes que realmente são engajados na causa e não aqueles militantes de sofá que ficam lá postando no Facebook e não fazem nada. São pessoas ativas, pessoas que lutam pelos direitos da igualdade. E, como eu já falei antes, nós não precisamos ser LGBT para defender os direitos humanos, não precisa ser racista, não precisa ser negro para ir contra o racismo, não precisa ser mulher para ir contra o patriarcado, basta você ser ser humano. Então, eu vou conversar um pouquinho hoje sobre o movimento LGBT e o Dia do Orgulho com meu queridíssimo amigo Eliseu Neto, que vai apresentar o currículo dele para vocês, porque é muito vasto e eu me perdi na metade do caminho. Então, um prazer estar aqui, falar sobre esse tema. É engraçado, se chama para falar de coisas mais pessoais. Eu sou do Diretório Nacional do Cidadania, sou coordenador nacional da Diversidade 23, e eu sou assessor legislativo na liderança do partido lá no Senado Federal, assumindo a pauta de educação, direitos humanos, cultura e saúde. Sou Tá vendo? psicólogo, psicanalista. Falei que era muita coisa? Vou resumir. Não, é ótimo, isso acho importante isso. É seu trabalho. É isso aí. Querido, já que você está aqui, falou da tua atuação. Eu queria te perguntar, então, vamos começar com uma coisa pessoal e depois a gente termina falando do cenário atual LGBTI que está sofrendo no Brasil e o mundo, mas especificamente o Brasil. Como foi para você se descobrir e contar, sair do armário, como todo mundo fala? Foi muito, muito difícil. Muito, muito difícil. Eu fui criado pela minha avó, sou filho de vó. A minha avó morreu quando eu tinha 12 anos, eu fui morar com a minha família do Sul e tive uma diferença muito grande de educação, de tudo. Bem, a gente sabe como é o Sul do Brasil, muito conservador, muito machista. Eu morava com um tio lá, eu morava com a minha avó do Sul, minhas tias e esse meu tio que me agredia muito, me humilhava, me perseguia em casa, me torturava. Já chegou a me bater com um gato, ele passava na janela, passava o dedo para dizer que eu estava lá. Eu não me dava conta na época que era homofobia, eu só fui me dar conta disso muito depois. Até quando alguém me perguntou se já sofria homofobia, eu lembrei que toda vez que ele me agredia, ele me chamava de viadinho, dizia que eu estava olhando para ele. Mas na época eu não tinha percepção que eu era gay, então aquelas ofensas não faziam sentido. Era só isso é uma coisa que eu falo muito, né? Quando o hétero chama alguém de um outro de gay, nem sempre ele está dizendo que a gente transa com homem. O gay é aquele que não faz parte do grupo dos machos, né? Tanto que é o brocha e o bicha. Eu falo isso muito para minhas alunas quando dou aula de psicanálise. Eu entendia que ele estava me dizendo que eu era um não homem. Isso ficou muito marcado na minha mente, assim. Eu fui um jovenzinho bem homofóbico, bem transfóbico, embora eu fosse muito afeminado. Eu era um gay, uma criança bem viada. Meus amigos todos na escola me avisavam que eu era viado, Eliseu, ainda mais com o Eliseu, né? Eliseu é aquele que deu, Eliseu, todas as rimas. Eu, por pânico desse meu tio, eu passava o dia inteiro na escola. Então, eu fui presidente do Grêmio, do Clube de Ciência, acho que ali eu virei político, né? E quando eu subia, era um colégio muito grande, mais de 5.000 alunos, o pessoal gritava, tu é gay que eu sei, e fazia um coro para mim. Enfim, sofri todo tipo de bullying que você pode imaginar. Ainda era uma criança gorda, então eu sofria todo tipo de ataque. A minha descoberta foi muito difícil, começou com alguma curiosidade, aí algum gay vinha falar comigo na internet, naquele bate-papo do Mirk, e eu rechaçava, depois eu usava foto falsa que não era minha, eu não entendia que eu era gay, meu melhor amigo era gay, e eu tinha dificuldade de lidar com a homossexualidade dele, que era muito mais declarada que a minha, embora ele também não se assumisse gay, então eram dois viadinhos que andavam juntos para cima e para baixo, a gente via filme de tomando sorvetinho junto. Quando eu saí de casa,
foi porque meu tio ameaçou meu tio queria proibir ele de entrar no meu aniversário. Eu chamei a polícia foi lá em casa e levou meu tio num camburão por ameaçar um menor de idade. Esse meu amigo foi morar comigo num apartamento que aí eu já tinha emagrecido, trabalhava como modelo, fui morar sozinho. Nenhum dos dois se assumia gay, os dois tinham namorada. A namorada dele é minha amiga até hoje. Teve um dia que ele começou a chorar porque ela queria transar e ele não queria transar porque ele queria casar virgem. E eu tive que acolher os dois. Eu fui bem mulherengo, acho que eu tive várias namoradas na tentativa de me convencer da minha heterossexualidade, namoradas que eu gostei, que eu fui apaixonado. Então, tudo muito confuso, assim. Primeira vez que eu realmente tive que entender que eu era gay foi no Ano Novo, numa festa na casa de uma amiga minha. Essa minha amiga, ela já tinha me contado pra gente, pra turminha, que o primo dele que o irmão dela era bicha. O irmão dela era um cara bombadão, assim, que eu conhecia dos esportes e tal. E eu tenho lembranças que nessa festa eu dei confiança para ele, assim. Eu fiquei abraçando ele muito, brincando com ele, a gente meio bêbado, mas nada muito claro, assim. Eu não era um cara, eu quero ficar com esse rapaz. Ele nem é meu tipo, né? Eu acho que era a minha sexualidade implorando, pelo amor de Deus, me deixa existir. E ele me levou na cobertura para pegar mais champanhe. E aí, quando a gente subiu lá, ele me empurrou na parede e me deu um beijo. Uia. No que ele me beijou, eu me lembro que eu fiquei excitado e, ao mesmo tempo, eu empurrei ele. Eu fui violento, assim. Não foi um soco, mas foi um empurrão. Sai daqui, seu viado. O que é isso? Ele, claro, ficou muito apavorado, porque, obviamente, eu dei toda a confiança para ele do mundo, enfim, dei mole para ele e reagi mal. Saí correndo da festa. Eu namorava uma modelo do Rio de Janeiro, não vou falar o nome dela por motivos claros, uma pessoa Sim. conhecida, e saí correndo, deixei ela na festa, não me lembro mais de muita coisa, acordei no meu quarto com um garoto na minha cama, e aí fiquei apavorado. Meu Deus do céu, quem é você? E ele, como assim, quem sou eu? A gente ficou na rua, no meio da rua, e eu fiquei em pânico com aquilo, pedi para ele ir embora, comecei a chorar, me lavei todo com álcool, como se eu quisesse tirar aquilo do meu corpo, e fui falar com um padre, na verdade com um irmão marista. Eu era muito católico, muito ligado à igreja, irmão João Batista, meu amigo até hoje. Procurei irmão João e comecei a chorar. João, eu sou viado, Deus não vai me amar, Jesus não vai me amar, minha vida acabou. O irmão João foi maravilhoso, assim. O irmão João me abraçou, falou: Deus jamais te faria de um jeito que ele não te amasse muito. Eu fico até emocionado de lembrar disso. E aquilo me reconfortou, porque eu achava que eu ia perder tudo, assim, que eu ia perder meus amigos. Eu já tinha essa história de abandono da família, né, dos meus pais não terem ficado comigo, a minha avó ter morrido. Então, ser abandonado era o grande medo da minha vida, assim. E contei para o irmão João, mas mesmo assim minha vida ficou confusa, né? Eu já era um cara. Na época, tinha aquele negócio de fotolog, eu já era o cara famoso do fotolog, e eu falei, nossa, essa hora que todo mundo descobrir que eu trabalhava na televisão já, eu falei, pronto, vai sair na coluna do Cacau Menezes, que é um colunista bem homofóbico de lá, que eu acho que é viado, mas bem homofóbico, e que faz comentários maldosos e tal. E todo mundo me conhecia, assim, e eu falei, nossa, vou virar manchete de jornal. Nesse desespero, eu já trabalhava como modelo, eu ia para o Rio fazer fotografias, fazer uma campanha para o Shopping Tijuca, e aí eu conheci um garoto lá no Rio de Janeiro, conheci no ônibus, saindo de uma boate gay. Então, eu fiquei um tempo nisso, assim. Eu era gay no Rio, hétero em Florianópolis, me apaixonei por esse menino, e aí resolvi largar tudo, largar a faculdade, largar tudo, e vou ser viado no Rio de Janeiro, porque lá, hoje para mim é muito claro, assim, lá ninguém ia me rejeitar. Lá as pessoas iam me conhecer, o Eliseu gay. Porque o meu medo era perder tudo que eu tinha em Florianópolis, os amigos, o lugar na sociedade, o lugar na televisão. Só que eu perdi tudo, né? Eu larguei tudo. Eu larguei faculdade, eu larguei tudo. E aí eu passei para a UFRJ, eu transferi meu curso da Federal para a UFRJ. Eu era um aluno muito aplicado, então foi fácil conseguir a transferência. E recomecei uma nova vida, uma vida gay no Rio. E aí eu contei, a primeira pessoa que eu contei foi minha tia, essa minha tia que me criou, que me protegia desse tio violento. Essa tia é o amor da minha vida, assim. Eu lembro de eu contar, chamar minha tia para conversar. Aí eu já tinha meio que um namoradinho, né? E aí chamei,
tia, eu vou mudar para o Rio. E minha tia falou, mas você tá maluco? Porque em Florianópolis eu tinha um apartamento, tenho até hoje esse meu apartamento lá. Eu tinha um emprego que todo mundo queria, eu estava trabalhando na televisão, no Jornal do Almoço, na Globo. Eu era meio que uma celebridade local. Eu tinha um monte de amigos, eu era um cara muito popular, a cidade inteira me conhecia, eu era sócio do Café Cancún, ficava indo para todo Ui. lugar. Ninguém entendia por que eu queria ir embora. E aí eu Sim. falei, eu sou viado. Aí minha tia ficou assim, eu nunca me esqueço. Ela levantou e foi lavar a louça. A louça da minha casa, né? Botou uma luvinha, eu nunca me esqueço dessa cena, assim. E foi, e não falou uma palavra, eu fiquei assim. Aí ela foi embora. 3 dias depois ela voltou no meu apartamento e falou, então vai. Não conta para ninguém da sua família e vai. Minha tia também demorou para entender, todo mundo da minha família demorou para acreditar e para entender. Hoje todo mundo me ama, me adora, meus primos, todo mundo hoje todo mundo sabe que eu sou gay, né? Isso virou, se eu botar Eliseu Neto gay no Google, dá 20 páginas de notícias. Assim. Mas foi uma transição muito difícil, muito dolorosa. Esse meu caminho da vergonha para o orgulho foi assim. Eu tive que estudar muito. Aí, claro, fazer psicologia me ajudou. Todos os meus trabalhos de faculdade foram sobre ser gay, o que é ser gay, como é que a psicanálise vê a homossexualidade, como é que a psicologia vê, ler autores, muitos filmes, a literatura, o cinema me ajudou muito. Agora há pouco eu estava numa live, eu estava falando disso. Assim. Tinha um filme chamado Getting Real, que era isso, um garoto popular que se descobria gay e não se aceitava. Esse filme foi muito importante para mim na época. Mas foi assim, eu tive que estudar o que é isso aqui que eu estou vivendo, o que eu estou acontecendo, porque eu não aceitava, depois eu não entendia, depois eu não queria, até chegar ao orgulho, eu levei aí uns bons anos. Nossa, que história bacana. Bacana e de luta, né? De descoberta, de desconstrução de si mesmo, né? É engraçado, Total. é engraçado você falar de que o primeiro homem que você teve, você estava embriagado, né? Talvez era o estímulo que você precisava, né? Porque essa culpa que vem em cima de todo o LGBT, que a sociedade impõe uma culpa tão grande, que para você conseguir se soltar e realmente se descobrir e da descoberta o caminho até o orgulho, às vezes, em muitos casos acontece isso. Você bebe, relaxa, respira e fala, agora vai, eu preciso tentar. Sem sombra de dúvida, Patrícia, sem sombra de dúvida. Eu me lembro que assim, eu já tinha conversado com alguns caras na internet, mas na minha cabeça eu não era gay, eu era curioso. Eu queria saber Sim. o que era aquilo ali. Eu lembro de um cara que me descobriu, acho que achou meu IP, e ele ficava me ameaçando. Se você não ficar comigo, eu vou contar para os seus amigos que você é viado. Você pode contar, todo mundo sabe que eu não sou. E não sei o quê. E engraçado que anos depois eu falei para minhas amigas assim, mas né, elas me chamam de neto, né? Todo mundo sabe que você é gay, todo mundo sempre soube que você era gay. E eu me lembro, a minha melhor amiga da época, né, a Adriana, eu tinha uma época na adolescência que eu me declarei para ela, né? Falei que eu era gay e tal. E depois essa história é muito engraçada. Ela foi me visitar no Rio, porque a mãe dela era do Rio, e aí ela conheceu o garoto que eu estava namorando na época, o Daniel. É um super bonito, parecido até comigo, meio loiro, de olho claro, e ela ficou encantada com ele. E ela, Eliseu, me ajuda a ficar com esse garoto. E eu fiquei assim, aí eu Não falei vai pro rolar. Dani, falei, aí ela falou, não, vamos sair com ele, eu levo minha amiga. Aí ela levou uma amiga dela que eu já tinha ficado. E meio que montando esquema. Eu falei, Daniel, o que a gente faz? Aí ele falou, vamos sair com ela, obviamente eu não vou ficar com ela, eu vou aproveitar e vou levar o meu irmão, que eu quase não saio com o meu irmão. Resultado, a gente entrou na festa, uma promotora da festa ficou encantada comigo, começou a me dar bebida, a bebida entrou em jogo de novo, eu sei que no meio da festa eu e ele, a gente se beijou no meio da Melimelô, uma boate super hétero do Rio de Janeiro. Ui. A gente parou a boate abriu um círculo ao redor, as pessoas gritando. Isso era 2001, né? E a minha amiga chorando, dizendo, por que você não me contou? Eu dizia, não sou gay. Você vê. E eu acho que é isso, a bebida entrava nesse aspecto de me liberar. Óbvio que eu queria contar para minha melhor amiga. E óbvio que eu queria me assumir. Mas essa cultura, essa educação cristã... E olha só,
O grupo de jovens que eu fazia parte não era homofóbico, eu nunca ouvi ninguém me falando que Deus não ia me amar, mas é óbvio, eu li a Bíblia, né? Na Bíblia estava escrito, eu tinha acesso às forças homofóbicas da igreja e de falas de outros, mas o meu ciclo de amigos teria me aceito com absoluta certeza. Todos são meus amigos até hoje, meus professores me adoram até hoje, me acompanham nas redes sociais, meus amigos de escola, assim, eu podia ter sido muito feliz lá. O problema era dentro de mim. Sim. Eu não me aceitava, eu não Mas você conseguia sabe, lidar com aquilo. mas você sabe que, ouvindo você falar, eu fiz um vídeo falando justamente a respeito disso, da dificuldade de você falar para os amigos, falar às pessoas à sua volta. Você estava falando que, na verdade, você não queria perdê-los e você acabou perdendo eles porque você deixou todos em Florianópolis. Mas daí a decisão foi sua. Dá uma sensação do que dói menos, porque você De agiu. controle. Né, exato, de controle. Não, eu fui deixado porque não sou o padrão social, aspas, moralmente aceito. Não, eu deixei, eu assumi. Então, é um desmame, é um desligamento, mas é um desligamento que você escolheu, né? De uma certa forma, dá uma força de sou dono do meu destino, eu abri mão disso, ainda que não quisesse. Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque eu acho que o grande pânico é você escutar, sai Sim, daqui, né? Sai daqui, seu é. viado, A não anda rejeição, né? comigo. É isso que é o assustador, porque a gente sabe como é. Assim, eu lembro de outros gays daquela época que eram rejeitados. Não chama fulano porque ele é viado. Não chama fulano para viagem porque ele é capaz de passar a mão em você. Vai te olhar Essas estranho, vai querer chegar piadinhas, elas junto. exatamente, tá me olhando esquisito. E eu era meio que o herói dos meus amigos, né? Porque acho que a homossexualidade tinha uma coisa disso, assim, meus amigos pegavam qualquer mulher. Eu era muito seletivo. Depois eu entendi que é porque eu não gostava tanto da fruta. Então eu fiquei com 3 capas de Playboy, enfim, eu só ficava com meninas muito bonitas e acho que eu era mais amigo delas do que outra coisa. E meus amigos me endeusavam, assim. Então, assim, o medo de perder esse lugar, que é um lugar tosco, né? Um lugar da mulher troféu. Eu acho que eu era um bolsominion, assim. Esse Ai, não lugar da fala isso, ainda bem que masculinidade, era. Ainda é, bem que tá no esse lugar, passado. total, esse lugar da masculinidade tóxica para a comunidade dos héteros é um lugar privilegiado, né? Um lugar Sim, admirado, um lugar insensado. Esse esforço que a gente faz para ser popular. Eu acho que isso se repete muito na comunidade LGBT, principalmente no gay padrão. O Paulo Freire fala que sem uma educação transformadora, o sonho do oprimido é ser opressor. O exatamente. gay, às vezes, busca esse lugar. Tá, eu sou gay, mas eu sou gay não afeminado. Eu sou gay, mas eu sou ativo. Eu sou gay, mas eu não sou drag. O gay exclui para se sentir nesse lugarzinho que vem da cultura machista, da cultura heteronormativa. É E verdade. é muito difícil a gente se libertar disso. Não, mas é verdade. O movimento LGBTI, ele é por si machista, né? E É, esse patriarcado não é nem culpa do movimento, é culpa da sociedade que a gente vive. Eu tenho uma colega que outro dia veio para mim e falou: Patrícia, eu estou em pânico, né? Modo de dizer. Eu falei: por quê? Eu não sei como criar um menino não machista numa sociedade machista, porque se eu ensiná-lo a não ser machista, ele vai ser zoado pelos amigos que têm uma isso. educação machista. Então ele vai ser excluído da sociedade por não ser machista. E se eu faço dele um menino socialmente machista, eu estou depondo contra mim, que sou mulher, e contra as mulheres que ele vai se relacionar. Então eu simplesmente não sei o que fazer. Ou eu É excluo isso. ele da sociedade e permito que ele não seja machista, ou eu falo, bom, seja o que tiver que ser e deixo que ele seja um macho escroto, como dizem as feministas, né? Deixo que ele seja um macho escroto, mas pelo menos ele vai se enquadrar na sociedade, vai objetificar a mulher, mas vai ser bem visto pela população masculina. Eu acho que é bem isso. O patriarcado molda todas as relações humanas em que a gente vive, né? O meu irmão é um homem não machista. Ele sofreu a vida inteira. Eu, inclusive, durante muito tempo achei que ele ia ser gay também,
porque ele era muito sensível, muito carinhoso. E meu irmão trabalha na MTV hoje. Ele me fala, mano, às vezes é tão difícil ter amigo hétero, porque ele também sente essa masculinidade tóxica. E ele, como é um cara muito sensível, com uma mulher fantástica, ele tem uma família fantástica, ele sente também essa toxicidade do macho, né? É muito opressor. Para as mulheres, então, bem, você sabe muito melhor do que eu Opa! o efeito que isso tem e que, infelizmente, mulheres reproduzem o machismo, Muito. homossexuais reproduzem, até travestis reproduzem o machismo, porque está na nossa linguagem, né? Eu fico muito triste quando vejo assim LGBT falando mal da parada. Ai, a parada é uma putaria, todo mundo sem camisa, todo mundo se beijando. Mas que bom que é É o assim, que a discurso gente moralista, né? A gente exatamente luta contra o discurso moralista que muitos reproduzem, né? O próprio é, grupo que luta contra o moralismo faz discursos moralistas. O que é putaria, Eliseu? Putaria nada mais é do que um termo moralmente aceito. A mesma forma que você chama uma mulher de vagabunda. O que é uma mulher vagabunda? Uma mulher vagabunda é aquela mulher que ousa ter os mesmos instintos que os homens. Isso também é uma forma moralista, é uma opressão. A idealização do amor romântico, ela é moralista, né? Sim, Você só ama se você é fiel, se você é monogâmico, se você não faz orgia. É controle de corpos, assim. E esse controle de controle de corpos é corpos. vendido em contos de fada, em filmes da televisão. Só tem um jeito de amar. Nossa, se você não é fiel ou não é monogâmico, se você deseja outra pessoa, você é errado. E isso destrói os relacionamentos, né? Porque a É monogamia é verdade. quase uma ficção, né? Agora, os héteros arranjaram o jeitinho deles. Os maridos vão lá, casam, trazem as esposas nos prostíbulos ou com as amantes, mas não está dando certo, né? A gente é muito controlador de corpos, de A certo e gente tem que pensar, errado. não é nem as amantes, às vezes é os amantes, né? Exato, exato. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Você estava falando que você sofreu bullying na escola, né? Muito. É, assim, eu estudo educação, né? Eu estudo educação e o ambiente escolar e a questão da identidade de gênero, do gênero e da sexualidade serem trabalhadas dentro de uma educação inclusiva. Né? A Escócia agora em 2018 tornou-se o primeiro país, por assim dizer, do mundo a adotar no currículo o tema LGBT. Então, embora alguns lugares do mundo, como, se eu não me engano, acho que Nova Jersey, Califórnia, eles ainda eles discutem e têm a questão LGBT em alguns espaços escolares, na Escócia ele é curricular, ele veio do governo e agora em setembro, se eu não me engano, vai se tornar obrigatório em toda a Escócia o ensino LGBT, que é o que eles chamam de educação inclusiva. E aí eu te faço uma pergunta para o Brasil. Primeiro, você acha que no momento em que nós estamos, eu não estou nem falando do atual governo, porque o atual governo é uma coisa tão surreal que eu não consigo ter É. parâmetro para comparar, então eu não vou compará-lo. Mas na atual situação evolutiva do povo brasileiro, você acha que é possível uma educação inclusiva, independentemente dela ser necessária? A gente chegou perto desse avanço, tá? Na implementação da Base Nacional Comum Curricular, acho que você estava até com a gente lá na audiência do Mendonça, não estava? Qual Ou audiência? Não não? lembro. Sobre a BNCC? Acho que não. O Eu Tony acho que eu não estava. estava nessa, essa eu não estava. É. A gente não conseguiu colocar o LGBT, mas botamos o guarda-chuva diversidade, mas aí aparece 40 vezes e aparece como competência básica. A BNCC é uma mudança tremenda na educação. Ela diz quais competências e habilidades a escola tem que desenvolver. E relacionamento humano, empatia é uma competência obrigatória da escola. Na LDB, no artigo 2 da LDB, a gente fala a educação prepara para a vida e para o trabalho. Então, prepara para a vida. A função da escola não é só de ensinar, é de educar. Artigo 205 da Constituição fala a educação é dever da família, do Estado, da sociedade. Então, não são os pais que decidem no Brasil qual é a educação dos seus filhos. Pais não são donos dos seus filhos. É o Estado e a sociedade junto com esses pais. Na BNCC, eu fui o consultor de diversidade
via Unesco para o Ministério da Educação. Eu fiz 5 documentos bem grandes, eu posso até te mandar depois se você quiser. Por favor. E a gente teve um avanço, inclusive assim, eu tive alguns debates com autores de livros, um professor de livro de matemática que foi recusado em cima dos meus pareceres, me procurou, porque o exercício dele vinha assim: conte quantos meninos e quantas meninas tem na sua turma. Era um exercício de matemática para primeiros anos, né, do ensino básico. E aí, em cima dos meus pareceres, esse livro foi recusado e o cara não entendia. Eu falei, olha, isso não respeita identidade de gênero. Pode ter um menino que parece menina, mas não é menina. Exatamente. Aí, o que eu faço? Eu falo assim, pergunte aos seus colegas como eles se entendem, meninos ou meninas, e diga quantos são. E aí a gente tentava explicar. O livro de matemática ele pode ser inclusivo, ele pode levar em conta a percepção, porque você não precisa chegar para uma criança de 7, 8, 10 anos e explicar identidade de gênero, mas você pode ensinar um discurso inclusivo, um discurso que não segregue, um discurso que não faça o outro adivinhar a sua identidade de gênero, mas que mostre. Sempre que você quiser saber a identidade de gênero, você pergunta. Você é menino? Você é menina? Como é que você se percebe? Essa é a grande educação inclusiva. Ou então você não é nem menino, nem menina, né? Você não é menino, nem binário. menina. Exatamente. Como é que inclui isso? Não é só ter uma aula estanque. Eu tenho que colocar isso na matemática, eu tenho que colocar isso na aula de português, eu tenho que colocar isso na aula de história. Eu acho que essa é a grande transformação que a gente pode fazer. A gente esteve bem perto disso. Em 2017, eu e a deputada Poliana, minha amiga querida lá do Cidadania, a gente fez um projeto de lei que a gente queria colocar direitos humanos como currículo de todos os cursos de formação de professores, licenciaturas e pedagogias. Aí a gente esbarrou na autonomia universitária. O Congresso não pode legislar no curso. Qual foi a saída que o MEC encontrou? E aí outra amiga querida, Ivana Siqueira, me ajudou. A gente criou o Pacto pelos Direitos Humanos na Educação. Então, o CAPES dava nota para as universidades que tivessem direitos humanos na formação de professores. E ainda fizeram um edital, acho que de 4, 5 milhões de reais para pesquisa de diversidade de gênero, diversidade de sexualidade, diversidade religiosa. Super bacana. Infelizmente, veio um Bolsonaro no meio do caminho e tudo foi engavetado. A diretoria de direitos humanos do MEC foi fechada, o Pacto pelos Direitos Humanos ficou em stand-by. O site ainda está lá, eles não tiraram do ar, mas parou de encaminhar. Eu me lembro que eu ainda estava como consultor do MEC, eles me ligaram e diziam, corre que o teu último depois a gente não vai conseguir nem te pagar. Eu entreguei 2 projetos de uma vez só em dezembro, porque a gente já sabia que o Bolsonaro ia ser o fim. Então, assim, a gente tem o arcabouço para isso construído. Você vê que o governo Temer, não dá para dizer que era assim, um governo progressista. Sim. Mas a gente fez muita coisa no governo Temer. Um dia a gente tem que reconhecer isso. A gente fez 2 campanhas de HIV/AIDS, a gente trouxe o Comitê Técnico de Cultura LGBT de volta, Prêmio de Cultura LGBT no Ministério da Cultura, os pactos por educação, pacto contra a violência homofóbica. Ele criou a diretoria de LGBT, que era a coordenadoria, porque era um governo democrático. E um governo democrata, olha, não sou fã do Temer, até brinco nas minhas redes sociais, volta Temer, mas eu entendo os defeitos daquele governo. Mas você vê que a democracia respeita o avanço da sociedade. A sociedade entende isso. E um outro exemplo que eu te dou, que eu acho muito importante, você sabe que eu sou orientador profissional. Minha área é educação, né? Minha formação é psicanalista e educador. E eu dava palestra nas escolas sobre mercado de trabalho. E eu tenho um slidezinho, posso até te mandar depois, que eu falava com os alunos, que eu pegava assim, ó, o cara indo para o mercado de trabalho, né? Com um diploma de inglês debaixo do braço, o outro de informática. É isso, né? Estou pronto para o mercado de trabalho. E aí o meu bonequinho aparecia assim, onde você vai com isso? Isso aí é para os anos 70. E aí eu trazia um slide de quais são as competências, uma pesquisa que a Associação Brasileira de Recursos Humanos fez sobre o que é mais importante para você contratar alguém numa vaga na sua empresa. E vinha lá, relacionamento humano, criatividade, comunicação criativa. Quer dizer, as competências emocionais são as mais importantes, e 80% a 90% dos recrutadores falaram isso. Enquanto o domínio de inglês ficava em 30%, porque isso já não é mais diferencial. Isso é o básico.
Sim, isso é o Então, a gente básico. tem um modelo de escola ultrapassado, conteudista, que com a tecnologia, com o Google, não representa mais nada. A gente precisa dessa escola. Então, assim, a escola da diversidade, a escola inclusiva, além de ser uma escola necessária para a democracia, para os direitos humanos, ela é necessária para o mercado de trabalho, para a Concordo. empregabilidade global do nosso jovem. Então, a nossa luta ela é muito maior do que a gente pensa. Por isso que eu fico bravo quando a pessoa fala de pautas identitárias, que são pautas civilizatórias. Para a gente avançar como sociedade, como processo educativo, a gente precisa falar de inclusão, a gente precisa levar a diversidade para dentro da escola, a gente precisa preparar os professores. Porque o professor hoje ele é um bico. O matemático vai lá e dá aula de matemática, mas ele sabe lidar com a diversidade em sala de aula? Ele sabe Exatamente. lidar com a sexualidade dos alunos? Ele Não. sabe respeitar a identidade de gênero? Ele não sabe. E se ele não sabe, ele não educa. E a função da escola Exatamente. não é ensinar, é educar. Educar é muito mais do que ensinar. Exatamente. Quando você fala, por exemplo, questão da identidade de gênero, às vezes ele nem sabe o que é, né? Não Então não sabe o é, que eu é. não sei lidar porque eu não tenho conhecimento do que seja. Nunca chegou em mim, eu sempre fiquei fechado dentro da minha casca, então eu não tive acesso às diversidades. Aí de repente tem uma criança LGBT dentro da sala de aula, LGBTI dentro da sala de aula, realmente o professor que não foi sensibilizado, porque não teve é, material para poder se informar a respeito, não sabe como tratar, acaba reproduzindo o preconceito e pior, né? O bullying vem de dentro da instituição educacional. Eu dou aula para professores desde os 24 anos de idade. Com 24 anos eu comecei a dar aula em pós-graduação. Eu era mais novo que todos os meus alunos. E sempre dei essa aula de orientação educacional na pós de pedagogia e de orientação educacional, né? Então, eu sempre dava complexo de Édipo, a construção da sexualidade. Eu me lembro muito bem, eu tinha muitas alunas evangélicas, professoras, mas de uma aluna que me abraçou, falou, professor, minhas alunas, a minha aula é muito dinâmica, eu sou muito brincalhão, falo muita bobagem, falo muito palavrão. Ah, eu E também ela, sou assim nas minhas. é, professor, eu trabalhava com cura gay. Aí ela começou a Nossa, chorar, porque ela não fazia por mal, ela achava que ela estava ajudando os meninos a não virarem gay. E na minha exatamente. aula, ela se deu conta da violência que ela chorava, 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 me abraçava. Eu dizia, mas meu amor, eu entendo que você não fez por mal, mas vamos lutar contra isso? Assim, não, eu vou chamar. E aí ela me levou na igreja dela para falar com os pastores. Olha, foi assim, transformador. Aquilo ali virou um monte de palestras. Olha, eu não sei até onde rumo foi, mas eu me lembro assim, ali virou várias reuniões com vários educadores, com várias coisas. Porque é isso, assim, a gente tem que preparar os professores. Os professores me diziam isso, nossa, ninguém nunca me ensinou isso. Você Por sabe isso a minha que luta de incluir isso na formação de professores. Isso tem que virar isso é curricular. fundamental. Isso é fundamental. Fundamental. Sabe que há um tempo atrás eu fui convidada para um ano atrás, ou dois, eu nem lembro mais, para falar com professores do ensino fundamental, Fundamental 1 e Fundamental 2 de um determinado município. Para que eu falasse um pouquinho sobre a escola sem partido, obviamente, e falasse um pouco sobre gênero, identidade de gênero, enfim, a gaysalização, né? Como se isso de fato existisse, nós sabemos que não, na verdade isso é uma falácia que estimula o preconceito e o ódio e as pessoas sem informação acreditam de forma cega. Eu fui falar na escola e tinha, sem brincadeira, uns 300, 150, não, 150, 200 professores. Eu nunca tinha falado para tanto professor, já tinha falado para pessoas, mas para tantos professores, profissionais da educação, eu nunca tinha falado. E eu avisei quem me chamou, eu sabia o lugar que eu estava dando aula, de que eu ia dar palestra, eu sabia a cidade que era, eu sabia como é que ia ser a politicagem do que eu ia falar, que eu ia sofrer represália, eu sabia de tudo. Aí eu informei, falei, olha, vocês têm certeza que sou eu que vocês querem que vá falar? Porque eu vou falar o que de fato acontece, vou tocar nos assuntos jurídicos, vou falar de direitos humanos, vou falar de gênero, identidade de gênero e sexualidade dentro do ambiente escolar. Não, a gente quer que cause mesmo, pode ir lá falar. Eu falei, desses 200, professores, no final do bate-papo era só eu na palestra, não tinha mais ninguém.
No final do bate-papo, eu perguntei quais professores que já tinham tentado introduzir o tema, pelo menos gênero, porque se a gente não consegue falar de gênero na sala de aula, o que dirá identidade de gênero, né? Enquanto a gente não conseguir falar da equidade entre gêneros e conseguir, pelo menos, compreender o que é o não binarismo, a gente não vai conseguir falar de orientação sexual e identidade de gênero no ambiente escolar. Se eu não consigo falar de uma menina que gosta de um menino, o que dirá de uma menina que gosta de outra, de um menino que gosta de outro? Fica mais difícil. Aí eu terminei de falar e eu falei, quem que falou isso? Alguém já tentou falar na sala de aula? Uma professora levantou a mão, dos quase 200 que tinham lá. Ela falou que ela tentou falar na sala de aula, mas que ela foi chamada na diretoria porque os pais das crianças, isso é óbvio, a gente enfrenta esse entrave educacional, estavam dizendo que ela estava estimulando as crianças a serem homossexuais, como se isso fosse possível, como se você fosse gay, se alguém falasse na sua cabeça até te convencer a você ter desejos por homem. Né? Como se, é tão engraçado essa discussão sobre o gênero, sobre orientação sexual, que escutando você falar e vendo pelas as pesquisas, meu dia a dia também de militância, como é que as pessoas realmente acreditam que se você falar, por exemplo, no espaço escolar que tem uma criança LGBT na sala, essa criança vai ter o poder sobrenatural de, através dos raios ultravioleta, atingir todas as outras crianças e todas as crianças começarem a mudar os seus desejos por causa daquela criança que se transforma em um arco-íris. É tão absurdo, né? Até porque a maioria LGBT... É absurdo e é contra o que se vê, né? Porque se fosse possível isso, a gente passa a vida inteira vendo beijo hétero na TV, era para todo mundo ter lado hétero, né? Eu ia não falar deu certo, querido. Exatamente isso. Então... É que nem aquela charge que tem das duas capivaras. Aí você fala, filho, não olha isso, meu Deus do céu, você vai se transformar numa capivara, porque tinham duas capivaras se beijando. A ideia é essa. Eu não sabia que você tinha tanto envolvimento com a parte da educação, eu sabia que você era educador, mas acho bacana você trazer esses pontos, vão muito de acordo com o que eu penso, com o que eu estou desenvolvendo na minha tese de mestrado, enfim. Então, acho que isso é muito bacana para que a gente fale dessa inclusão. Patrícia, a educação é o grande ponto. Assim. Lá atrás, quando eu comecei a luta pela criminalização, não sei se você lembra, todo mundo era contra. Né? O PT era contra porque era governo, o PSOL era contra porque aumentava o estado penal, ia aprender... Mas foi um problema, né? Mas foi um problema. Esse negócio de aumentar o estado penal gerou uma rachadura no movimento até um tempo atrás. Total. Mas o que eu sempre dizia, eu tive muitos embates, principalmente com o meu querido Jean na época, eu dizia assim, ninguém quer prender ninguém. É só você ver a lei do racismo. Ninguém pegou 30 anos de cadeia por causa de racismo. Ela quase... Mas a gente precisa... A lei, ela é uma maneira de educar a sociedade. Assim. Ela mostra para onde caminha a sociedade. Quando eu digo que não posso beber no trânsito, não é só multar as pessoas, mas é criar uma cultura. E assim, quando a gente teve a vitória da criminalização, você vê que logo em seguida teve aquele negócio do futebol, que pararam os estádios, e os torcedores ficaram loucos. Como assim eu não posso mais ser homofóbico? E os times tiveram que fazer campanha. Olha a força que isso teve, os times dizendo que não toleravam homofobia. E o primeiro secretário de governo de cultura do Bolsonaro, ele renuncia citando a ADO 26, dizendo, olha, o STF criminalizou a homofobia. Então, você vê, se dentro do governo do Bolsonaro a gente conseguiu fazer o cara renunciar, imagina a força que essa vitória teve nas empresas, nas escolas, nos espaços. Eu fico super feliz quando eu vejo as pessoas no Twitter. Agora, homofobia é crime. Eu sinto que as pessoas ficam felizes de dizer isso. Assim. Porque então, aquela coisa, assim, né? Não pode falar, terminou, querida? Eu te atravessei aí. Não, eu acho assim, no final o PT e o pessoal se abraçaram com a gente, apoiaram a gente bastante no final. A Érica Cocai, o Platini, o Davi Miranda. Acho que todo mundo entendeu que ali a luta não era aumentar o Código Penal, era não ter uma hierarquia de opressões, né? Uma lei para o racismo diferente da lei da homofobia, e principalmente entender que
Infelizmente, a gente ainda não conseguiu na escola, mas o Estado brasileiro dá um recado e isso vai repercutir na escola, que é onde a gente tem que chegar, só com educação. E a gente tem que entender que a educação para a diversidade ela é uma competência, ela é uma habilidade que tem que ser valorizada nas empresas, e já tem que ser mais valorizada no mercado de trabalho, valorizada na academia e valorizada na escola. Mas é bem isso, sabe? Sobre a criminalização da homofobia, eu sei, assim, quando eu dou aula de direitos humanos e direito penal. E às vezes eu vou falar de direitos humanos numa sala de aula e, obviamente, o público é misto e você sempre vai ter pessoas que são radicalmente contra porque eu tenho que falar de gênero, porque eu tenho que falar de igualdade, eu tenho que falar de equidade dentro da sala de aula. Então eu tenho que falar das convenções internacionais, enfim, eu toco em assuntos extremamente sensíveis para a sociedade. E é muito comum, só quando eu começo a falar sobre gênero, quando eu começo a falar sobre orientação sexual e identidade de gênero, a falta de conhecimento dos alunos que estão estudando, muitos alunos, não todos, obviamente, que estão estudando para concurso público, que não conseguem compreender o que de fato é o gênero, a identidade de gênero, a orientação sexual e por que é tão importante você receber as minorias, que na verdade juntas não são tão minorias assim, dentro do ambiente social. E aí eu cito para eles que eu tenho que falar da lei do racismo, eu cito para eles sobre a questão da homofobia. Eu falo, hoje a LGBTfobia é considerada um racismo social, explico o porquê disso, e aí eu sempre venho e falo, mas não era necessário. Aí eu viro e pergunto, você usa cinto de segurança? Claro que eu uso. E por que você passou a usar cinto de segurança? Porque teve uma lei que falou que se você não utilizasse cinto de segurança, você seria multado. Ela ia mexer no seu bolso. Então, às vezes, a lei tem caráter educativo. Hoje, 95, 96% das pessoas entram no carro e automaticamente colocam o cinto de segurança. Por que elas acham legal? Não, porque elas entenderam que aquilo é cultura. E a partir do momento que essa cultura social de utilizar o cinto de segurança para proteger a própria vida virou orgânica, quando você cria uma lei que equipara todas as minorias, porque a única que não tinha tutela protetiva era a LGBTfobia, né? Todas as outras minorias tinham tutelas protetivas legais, só a LGBTfobia que não tinha. Acredito, eu concordo com você, que o impasse neste momento é você, de forma orgânica, transformar aquilo no proibido. Né? É o caráter educativo que é necessário. A lei tem esse caráter educativo. Eu era a favor da criminalização da homofobia. Eu confesso para você que tinha alguns detalhes do projeto inicial que eu estava torcendo o nariz, que eu não concordava muito com o projeto inicial, mas daí quando veio o segundo projeto, que foi alterado, e veio aquela modificação, o Jean entrou na história também, enfim, a Érica, inclusive, né, a Érica Cocai, inclusive, também, e eu vi que começou a se falar um idioma só, porque até então estava todo mundo se debatendo, né? O que ia utilizar, se ia ser um PLX, se ia ser o PLY, que um excluiu o outro, que um era para calar a boca. Eu vi a briga do movimento, rachando, os partidos discutindo, até que quando conseguimos chegar num consenso, passou. E eu acho que é isso que é importante entendermos, que independente da bandeira partidária de cada um, quando a gente se une e fala o mesmo idioma, nós conseguimos derrubar a Resolução 34 da Anvisa, nós conseguimos lá o Conselho Nacional de Justiça emplacar o casamento homoafetivo, ainda estamos lutando para a mudança do Código Civil, né, para o casamento ser a união de pessoas e não de homem e de mulher. Acredito que durante o governo Bolsonaro a gente não consiga. Não vai conseguir. Acho pouco provável, mas nós conseguimos a alteração do registro civil, nós conseguimos um monte de coisa juntos. Quando a gente se separa, nada anda. Eu gosto quando você fala nós, porque é isso, assim, é um movimento. O STF não acordou um dia e falou, e agora? Vamos defender todo mundo. O STF foi provocado, a gente lutou, a gente brigou no Congresso, a gente apresentou mais de 20 projetos de leis diferentes da homofobia. E a gente teve a Ananda, você, o Iotti, o Tony, um monte de gente, num monte de lugares que gastou tempo, energia, disposição, dinheiro, viajou, articulou, falou, a galera que foi para as redes sociais, assim. Eu tenho um orgulho danado. Em 10 anos, a gente conseguiu casar, adotar,
retificar o nome social nas escolas, o direito de doar sangue, garantimos as mulheres, na cota de mulheres dos partidos, garantimos que ela não precisa nem retificar o nome para ser garantido, fundo eleitoral para as mulheres, porque essa parte às vezes, da política a gente não fala muito, mas os 3 pedidos a gente do Cidadania encabeçou, porque a gente precisava o quê? Não só ter mulheres trans na política, mas com chance de vitória, com dinheiro para fazer campanha, ocupando os espaços. Senão vira só número, né? Vira número ineficaz, né? Eu tenho um orgulho danado de fazer parte dessa nossa militância. Esse grupo que, no final, todo mundo se conhece, todo mundo é meio amigo, briga, faz as pazes, né? Quase foi uma turminha de escola que briga, faz as pazes, volta, não sei o quê. Família, né? Família é assim, né? É uma família e tem uma força tremenda. Agora, amanhã, vamos iluminar o Congresso Nacional. Te contando aí de primeira mão, a gente já conseguiu articular a autorização do Rodrigo Maia, foi a ideia do Elton. Eu liguei para o Contarato fez o pedido pessoalmente, liguei para o Daniel Coelho conseguiu. Amanhã a gente vai iluminar de arco-íris o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, fazendo mais um ato histórico aí. E é isso, aos pouquinhos a gente vai chegando. Esse governo é mais do que histórico, né? Fazer isto neste governo e neste momento que a gente vive é mais do que histórico. Tomara que o Bolsonaro faça uma live bem na hora. Querido, só para a gente encerrar, queria te fazer uma última pergunta aí, bem curta e bem resumida. Então, orgulho por quê? Vou te contar uma história, então, tá? Certo. Na época da criminalização, eu já estava no Ministério da Cultura e chego do almoço e minha secretária fala assim, a Carmen ligou para você. Eu falei, Carmen? É a Carmen. Eu falei, que Carmen? Eu não conheço nenhuma Carmen. Carmen da Justiça. Olha! Aí a minha outra secretária falou assim, é a Carmen Lúcia. Eu falei, a presidente do STF, que ela era a presidente na época. E elas falando uma banalidade. Eu gosto de contar essa história porque ela é engraçada. E aí eu liguei para lá e ela queria me receber para falar da criminalização. Ela sabia que eu era o responsável da ação. E aí eu levei você vai num lugar desse, você se agarra, né? Eu levei o Jordi, o Cristóvão Buarque, me enrosquei em autoridades. E aí subi aquele elevadorzinho da presidência do STF, da sala da presidente, entrei em uma sala enorme, com uma vista, a vista é para o Planalto, ficou eu e o Cristóvão espiando lá, até a gente levar um pito da Carmen, e aí conversei com ela. E aí naquela hora eu conversei com ela, aquilo me deu um orgulho danado, porque eu sou um menino assim, de uma família muito pobre, fui criado numa casa de madeira, do Saco dos Limões, sofri homofobia, saí de casa aos 17 anos de idade, fugi da minha cidade por medo de ser gay, e estava eu lá, indo falar com a maior autoridade do Brasil, junto com um senador, junto com um deputado, garantindo que ninguém mais fosse passar por aquilo que eu passei, assim. Para mim, esse foi o meu orgulho dessa transformação do garoto idiota que eu já fui um dia, cheio de medo, do adolescente babaca que eu já fui, do gay babaca que eu já fui um dia, cheio de preconceitos. Eu lembro quando eu comecei a sair no meio gay, eu tinha vergonha de beijar no rosto outro homem, assim, isso já gay. Essa transformação toda. Tem uma frase que eu gosto muito, você não é o que a vida faz com você, você é o que você faz com que a vida fez de você. Eu acho que o nosso orgulho é isso, assim, essa ressignificação, essa coragem, essa capacidade de amar e de dedicar nossa vida aos outros. Esse caminho da vergonha ao orgulho é algo que eu tenho muito orgulho, que eu celebro sempre. Olha que coisa linda, que mensagem bacana e de esperança para todo mundo. Querida, eu super te agradeço. A gente tinha muita coisa para conversar, mas se a gente emplacar aqui, você fala pra caramba, eu também. Vai passar as 2 da manhã, a gente ainda vai ter papo. Então, eu super agradeço você por ter se disposto do seu tempo. Amanhã vamos estar todo mundo celebrando a parada online do Orgulho LGBTI+. Todo mundo juntos, o Congresso vai estar iluminado, porque orgulho por existir é fundamental nesse momento, né? Tá bom, Linda, foi um prazerzão. Obrigado pelo convite. Estouramos 10 minutos, né? Estouramos muito! Um beijo, querida. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.